Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti. Hoje nós vamos fazer essa bolsa que eu chamei de bolsa Delta, uma peça bastante estruturada, diferenciada. Ela é feita numa peça só, um triângulo só, e tem um ponto bem interessante para que você possa usar também em outras peças. Eu usei nessa bolsa o cordão de poliéster da Multitécnicas, ele tem 3 milímetros e 500 metros, um rendimento excelente. Você encontra esse produto através do nosso WhatsApp no 11 98955 2000. Nesse número você também pode falar comigo, entrar em contato sobre qualquer dúvida da peça. Eu trabalhei com as alças da Dona Alça, fiz tanto nessa daqui que é a alça mista, como tem um outro kitzinho aqui também de alça com um produto sintético. Usei agulha de 4 milímetros durante a execução da peça e você vai precisar de uma agulha auxiliar. Não importa o número, mas precisa de uma agulha auxiliar mais ou menos compatível com a espessura de 4 milímetros. Tesoura, agulha de ponta redonda. Esses marcadores de carreira serão importantes para que a gente faça a alça. Você precisa de um isqueiro para cauterizar as pontinhas. E eu fiz uma técnica super diferente na parte de baixo. Eu já vou mostrar para vocês como é que ficou a lateral e o fundo da bolsa. E eu utilizei a tela e este material aqui que eu conto durante a aula, mas lá no meio vocês vão saber. Ficou lindíssima a parte interna. Então, para fazer o fundo, pode ser feito com esse material, senão você pode fazer com o que você desejar. Todas as medidas, todas as dicas durante a aula. E se você puder, nos ajude, nos apoie aqui, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Ou, se você puder, seja membro também do nosso canal, que você assiste os vídeos antecipadamente e também participa das lives exclusivas. E bora lá pra aula! Pessoal, as medidas da bolsa Delta. Ela ficou aqui na base com 36 centímetros, essa parte superior 23, a altura total ficou com 23 centímetros também. Essa base, se você for fazer como eu fiz durante a aula, ela vai ficar no total aqui com 34 por 14 centímetros. E daí ela fica com essa lateral que ela fica bem durinha, bem estruturada. Aqui, a lateral ficou com 12 centímetros. Assista com cuidado essa parte onde eu explico essa lateral, porque olha como ela vai ficar perfeita. Mas tem algumas dicas importantes que você precisa seguir para ter essa estrutura que fica na peça. Eu vou mostrar agora para vocês como é que ficou a parte interna. Olha só que espetáculo que fica essa parte interna. Então, caso você vá fazer como eu trabalhei aqui, assista com cuidado todas as dicas para fazer esta alça, para fazer toda essa parte aqui ficar durinha e estruturada. E ela é uma peça que tem um segredinho simples, é um triângulo só para fazer toda a bolsa. Então, você pode fazer menor ou maior conforme o tamanho que você desejar. Sobra bastante material. Eu tenho material aqui até para fazer uma clutch menor, se eu quiser, mas é uma peça bastante econômica. Eu utilizei as alças da Dona Alça, você pode colocar qualquer alça que você desejar, e é uma peça que pode ser feita com a alça de mão. Se você quiser, você pode colocar o botão imantado aqui, eu não vou colocar nessa, e essa daqui que eu fiz na cor azul noite, eu coloquei esse botão imantado que ele já vem com a parte aqui por dentro, é uma peça bastante, um fecho bastante interessante. E essa alça, ela também tem esse detalhe aqui. Espero que vocês gostem dessa aula, deixe seu like, isso me ajuda muito na divulgação. E vamos começar. Então, nós vamos começar o início da bolsa Delta, deixando esse pedaço aqui de fio, não precisa ser muito grande, é só o suficiente para ser arrematado. E você vai trabalhar 3 correntinhas de início. Então, 1, 2, 3. Faz uma correntinha para subir a carreira e introduz na primeira correntinha aqui e faz o ponto baixo simples, normal. Nesta do meio, você vai trabalhar um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e um ponto baixo. E finaliza com um ponto baixo. Nos materiais, que eu falei para vocês que será necessário alguns marcadores de carreiras, se você achar que ajuda, e eu acredito que sim, você já vai colocar aqui na correntinha de intervalo um marcador. Eu nem vou fechar, porque eu já vou tirar, então eu já deixo ele solto. Faço uma correntinha de virada, viro da direita para a esquerda.
Em todo início de carreira e todo final de carreira vai ser igual. Você vai introduzir a agulha não no ponto, não aqui embaixo. Você vai pegar somente no fio de trás e vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Sempre a mesma coisa. Nunca pode esquecer que esse primeiro ponto são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ficou um ponto aqui, que é o ponto baixo simples agora também, ó, fiz um ponto baixo. E aonde nós marcamos, você vai retirar o marcador de carreiras. Exatamente aqui no fio do meio, ó, você vai pegar sempre um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Poderiam ser 3 pontos baixos no mesmo ponto de base? Poderia. Só que fica mais aberto esse buraquinho. Eu gosto de fazer com correntinha porque eu acho que fica melhor, fica mais bonito. E aí, você volta o marcador de carreiras na correntinha. Isso ajuda bastante a você não errar a contagem e não ter que desmanchar depois o trabalho. Fiz agora um ponto baixo simples aqui no meio e o próximo vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, venho na correntinha, faço 2. 1, 2. Uma correntinha de virada. Nós já estamos na terceira carreira agora, ó. Viro da direita para a esquerda e vou trabalhar 2 pontos baixos no início. 1, 2. Venho agora trabalhando aqui pontos baixos simples. O que é importante falar? Sempre o ponto entre os dois do início e esse bico que vai formar, você precisa ter números ímpares aqui. Se eu fiz 1, agora serão 3. 1, 2, 3. Cheguei no marcador de carreiras, eu retiro o marcador daqui. Vou fazer sempre a mesma coisa. Na correntinha, eu pego um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e um ponto baixo. Sempre. Nunca vai mudar isso aqui. E agora, 3 pontos baixos simples. 1, 2, 3. Cheguei no último ponto, sempre serão 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, isso você precisa memorizar. O início são 2, aqui no meio vai ser 1, uma correntinha e mais 1. Então, você faz 3, só que sendo o do meio a correntinha. E o final, sempre 2. Coloca o marcador de carreira, sempre que você finalizar a correntinha, já coloca o marcador. Assim, você não erra. Só tô pegando o fiozinho aqui, deixa eu pegar pelo outro lado para não estragar a correntinha. Então, eu ponho aqui o marcador só para ter certeza que eu marquei a correntinha, que é onde eu vou fazer. Quando eu tiver carreiras maiores, mais longas, aí eu até posso fechar o marcador. Agora, por enquanto, não precisa. Faço a correntinha de subida, viro da direita para a esquerda. Nós vamos para a quarta carreira. Quarta carreira, a mesma coisa. Eu vou introduzir aqui no início, então, eu vou fazer 2 pontos de base, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembra que eu falei para vocês que nós sempre vamos ter aqui carreiras de números, pontos de números ímpares? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu chego no marcador. O que é a diferença da bolsa delta para a bolsa alfa e para a bolsa beta, que eu falei lá no início do vídeo? Essa construção aqui, nós vamos ter o ponto fantasia. E como é que é esse ponto fantasia? Ele começa a partir da quarta carreira, e agora a gente vai fazer assim, ó. Você vai introduzir aqui, não é mais pelo fio de trás, você introduz no meio do ponto, faz um baixíssimo, sempre vai começar com ponto baixíssimo. Laça o fio, introduz, puxa, dá uma ajeitadinha, ó meu dedo segurando as laçadas aqui. Laço de novo, introduzo, puxo, e agora sim eu vou fechar todos juntos, formando então um pequeno ponto puff, só que ele forma para o lado avesso. Agora, de novo, eu vou introduzir no próximo ponto e puxo no ponto baixíssimo. Fiz então um baixíssimo, um puff, um baixíssimo, de novo, um puff, ó, lacei, puxei, laço, introduzo, puxo.
E venham com cuidado aqui fechando todos. E o último vai ser baixíssimo. Como são sempre pontos ímpares, o que nós fizemos aqui? Então, um baixíssimo, um puff, um baixíssimo, um puff, um baixíssimo. 2, 3, 4, 5 pontos, números ímpares. Cheguei no marcador de carreiras, retiro e vou fazer o que vai ser sempre a mesma coisa, até o final do trabalho. Correntinha e o segundo ponto baixo. E agora, deixa eu já colocar o marcador aqui pra gente não se perder, ó. Então, venho aqui e coloco na correntinha. Agora, a mesma coisa, e sempre vai começar com ponto baixíssimo. Introduz, puxa e fecha no baixíssimo. Laça, puxa, laça, puxa e fecha o ponto puff. Mais um baixíssimo. Caiu, mas eu coloco lá. Laça, introduz e puxa. Fecha e vem então no último baixíssimo. Eu tenho 5 pontos, sendo um baixíssimo, puff, baixíssimo. E agora, nós vamos fazer o último ponto, que são aqueles dois juntos. Ele fica um pouquinho mais apertado aqui, você tem que vir, ó, pegar a laçada aqui por trás, introduz, faz o primeiro e o segundo. Então, sempre inicia com 2 e sempre termina com 2, para que eu não perca aonde eu faço aquele centro lá, ó, vou pôr aqui de volta. Depois que você acostumar, não precisa ficar usando esse marcador, mas se você tiver dificuldades, deixa eu pegar um outro que tá mais fácil aqui. Depois que você acostuma, você acaba não perdendo mais essa correntinha. Mas no começo, se você não tiver muita prática, é bom usar o marcador para você não se perder. Agora, nós vamos para a quinta carreira. A quinta carreira faz uma correntinha de subida, vira o trabalho da direita para a esquerda. Nós vamos introduzir a agulha no primeiro ponto, fazendo 2 baixos. É regra, sempre serão 2 pontos baixos no início e 2 pontos baixos no final. Agora, nós vamos trabalhar só carreiras de pontos baixos. Serão 3 carreiras de pontos baixos. Como é que vai ser isso? Você vai introduzir sempre no fio de trás e trabalhar o ponto baixo normalmente, ó. Só que agora você precisa ver certinho onde tá o fio, só isso. Ó. O ponto, ele tá aqui, ó, sempre com o fiozinho por trás. E lembra que eu falei para vocês que sempre serão pontos de números ímpares entre os 2 do início e o nosso marcador? Então, eu vou fazer mais um aqui. Por que o marcador ajuda? Você não precisa contar para saber se está certo. Ó, eu fiz 2 aqui, não fiz? Então, esses 2 eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá certo, tá? Está com um número ímpar. Cheguei no marcador, vou retirar ele aqui só para não me atrapalhar. Vou fazer um baixo, uma correntinha e um baixo, ok? Vou colocar o marcador ali só para que eu não me perca. Este marcador, ele serve justamente para que você não precise ficar contando os pontos de intervalo e não erre. É só por isso, se você não quiser, não precisa pôr. Venho sempre nesse fio de trás. E vou fazer neste aqui, então, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, ó. O sétimo tá aqui bem pequenininho. 7. Agora, eu faço 2 pontos baixos no último ponto de base. Então, é aqui, ó. 1, 2. Sempre 2 no início, sempre 2 no final. E agora, a gente já começa a ver o nosso ponto fantasia se formar. Laço, viro da direita para a esquerda, sempre 2 pontos no início. Então, agora eu vou fazer uma carreira toda de pontos baixos até chegar lá no marcador. Cheguei no marcador, retiro. Eu já contei aqui, eu tenho 9 pontos baixos depois dos 2. Naquele ponto do centro, eu vou introduzir, fazer um baixo, uma correntinha e um baixo. Volto o marcador no mesmo lugar.
e volto agora até o final, então, vou fazer os pontos aqui do intervalo e 2 lá no final. 9 pontos baixos do intervalo, pronto, e venho para o último, que é sempre mais apertadinho que no último ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, já fiz 2 carreiras de pontos baixos, vou para a terceira. Viro, de novo, 2 pontos baixos no início, vou trabalhar pontos baixos no meio em números ímpares. Se eu fiz 9 na última carreira, serão 11 daqui até o marcador. 11, tiro o marcador, venho aqui no ponto do meio, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Coloco o marcador de volta só para que eu não me perca. E de novo, então, agora eu vou até o final e faço 2 pontos baixos aqui e volto com vocês. Aqui, gente, nós fizemos uma repetição do nosso ponto fantasia. Então, sempre será uma carreira do ponto trabalhado, que é aquele ponto puff, com ponto baixíssimo. E 3 carreiras de pontos baixos simples. Isso será para todo o triângulo que nós vamos trabalhar, tá? Então, necessariamente, você precisa fazer dessa forma. 3 carreiras simples. Agora, eu vou para a próxima carreira, que daí já é a repetição. Sendo que nós sempre trabalhamos o ponto que vai ficar com esse relevo do puff pelo lado avesso. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu começo com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E quando nós fazemos esse ponto que é o ponto trabalhado, a gente não pega no fiozinho, a gente pega por dentro mesmo, por dentro da carreira. Então, eu sempre inicio com um ponto baixíssimo, sempre. Laço, introduzo, faço um meio ponto alto. Laço, introduzo, faço o segundo meio ponto alto e puxo todo mundo junto. Não deixem as laçadas desse ponto muito soltas, porque senão depois elas ficam até incomodando no ponto fantasia. Fiz o ponto puff, venho para o ponto baixíssimo. Laço, introduzo, puxo, laço, introduzo, puxo e fecho todo mundo junto. E vou assim até o final da carreira. Cheguei no último ponto, baixíssimo. Uma regra que eu uso para que você não erre, né, que eu acho que vale a pena vocês memorizarem isso. O primeiro ponto tem que ser baixíssimo e o último também tem que ser baixíssimo. Se você chegar aqui antes do marcador e, por exemplo, terminar no puff, tá errado. E por que é importante que você sempre memorize e veja se você começou e finalizou com baixíssimo? Porque se você não fizer isso, os pontos nas carreiras aqui do ponto fantasia, eles vão ficar desencontrados e vai dar erro. Este trabalho, ele é bastante matemático, então por isso que é importante que o marcador seja colocado aqui no meio, para que você não se perca aonde está errado. Às vezes a gente tem preguiça de usar o marcador, fala, ah, não, eu não vou errar, mas sem querer pode, às vezes, uma contagem lá para frente, quando as carreiras já estão mais longas, dar um erro. Então, fiz aqui, venho, coloco o marcador na correntinha e volto trabalhando. Então, sempre começando com o baixíssimo. Laço, introduzo, puxo, laço, introduzo, puxo. E assim, agora eu vou sucessivamente até atingir o tamanho desejado. Eu vou fazer aqui mais um pedaço para vocês verem. Fiz o último ponto baixíssimo, venho no último ponto, que serão 2 juntos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando a gente vai fazer o último, às vezes parece que o buraquinho aqui, mas ele é sempre nesse Vzinho, ó, e eu pego o fio de trás, tá vendo? Ele fica um pouco mais escondido. Como eu estou trabalhando com o poliéster de 3 milímetros, ele é um fio mais fino. Então, neste caso, você precisa olhar com carinho ali para você encontrar o fiozinho. Agora, faço a correntinha de subida, viro o trabalho e volto trabalhando o ponto de 2 pontos baixos do mesmo ponto de base. E agora, vai repetir sempre a mesma coisa. Vou fazer a carreira de pontos baixos. Então, agora eu faço 3 carreiras de pontos baixos. Aí, eu volto trabalhando a carreira de ponto puff. E a carreira de ponto puff sempre é do lado avesso. Por que eu tô reforçando isso para vocês? Porque
Quando você estiver fazendo esse trabalho, ele vai ter o lado direito, que é esse, e o lado avesso, que não tem ponto puff. Então, não tem como errar, só precisa lembrar que o ponto puff é feito pelo lado avesso e ele aparece no lado direito. Então, agora eu vou trabalhar para vocês, eu vou fazer todo o triângulo, sempre trabalhando dessa forma, e já mostro a quantidade que ficou no total para atingir o tamanho da bolsa que eu mostrei ali no começo da aula. Finalizei o triângulo, agora nós vamos fazer a mágica acontecer. Para vocês terem ideia do tamanho que ficou aqui a base, ó, ficou com 83 centímetros de fundo. E a parte aqui da ponta até embaixo está com aproximadamente 43. O que é importante? Quando você finalizar, coloque numa mesa e vai esticando, puxando, assentando, porque o triângulo, às vezes, você termina, ele tá com as pontas para baixo. Isso é normal acontecer. Então, dá essa puxada para que ele fique o mais reto possível e fique perfeito. Sobre quantidades, aqui, gente, se vocês forem ver, eu vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras do ponto puff. E eu finalizei com uma carreira apenas do ponto baixíssimo. Aliás, do ponto baixo. Por quê? Nós vamos fazer a costura, e aí automaticamente ele já fica duplo. Então, para que fique imperceptível a costura, você precisa deixar com uma carreira. Então, nós finalizamos assim, ó, com uma carreira de ponto baixo. Então, a penúltima é uma de ponto puff e a última é de ponto baixo. Vou colocar aqui no vídeo, eu vou contar certinho, aí eu falo para vocês quanto que ficou o intervalo. Então, 2 baixos no começo, lá em cima, uma corrente, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, daí finalizamos aqui com um ponto baixo. Então, essa é frente e costas da bolsa. O que nós vamos fazer agora? Não corte esse fio, eu ainda não cortei, eu tô com um rolo aqui, para vocês saberem mais ou menos quanto que sobrou do rolo, ó, essa quantidade, ainda tem bastante material aqui. Como o fio de poliéster da Multitécnicas tem 500 metros, rende bastante, dá para você fazer uma bolsa, inclusive, maior, se você quiser. Esse fio que nós deixamos no início, você depois vai colocar na agulha tapestry e vai passar aqui por dentro, inclusive, se você quiser dar uma fechadinha nesse buraco, é possível também, eu gosto de dar uma fechadinha. A mágica acontece nesse momento, quando nós vamos puxar a ponta para frente, aqui para o nosso lado, a ponta do lado direito. Ó, você vai juntar aqui. E aqui a mesma coisa. Ó, a gente vai juntando e vai fechando. Esta bolsa, diferente da alfa e da beta, que eu costurei, essa nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando as duas laterais. Por que isso? Porque nós temos essa carreira aqui do centro, que ela fica em relevo, e é nesse momento que eu vou formar o relevo dessa lateral. Eu falei pra vocês que essa bolsa tem uma mágica na hora de fazer o fechamento na parte inferior. Prestem atenção, não pulem essa parte do vídeo quando eu fizer o fechamento da parte de baixo. Então, as pontinhas aqui, ó, você vai deixar bem certinho, tá? Vou pegar uma agulha, eu peguei já um fio, inclusive é a sobra da outra bolsa, uma agulha tapestry, porque um dos lados nós vamos só alinhavar para a bolsa não ficar andando, e o outro nós já vamos fazer o ponto baixíssimo. Se você quiser depois dar uma alinhavada aqui com cuidado, também ajuda. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó, agora você tem que ver esta parte central aqui bem em cima, ajusta bem. Então, eu vou deixar, como o fio tá para esse lado, eu vou costurar o lado de cá. E aí, nós vamos fazer o alinhavo dessa parte aqui, só para a bolsa não ficar andando, e fica mais fácil. Então, eu fiz essa parte aqui do alinhavo, só para que a bolsa fique mais presa e mais firme. Porque eu tenho que deixar agora essa costura aqui, que será feita com um ponto baixíssimo, também bem certinha. E aqui, ó, nós vamos deixar a pontinha do triângulo bem junto do início, tá? Não vai formar nenhum buraquinho aqui, eu tenho que deixar isso bem certinho. Vou puxar esse ponto bem pra dentro e vai ficar tudo bem perfeito. E agora, nós vamos fazer, então, em pontos baixíssimos esse lado. Então, agora, nós vamos começar aqui a costura bem da pontinha. Aqui eu fiz uma correntinha só
de subida e vou pegar exatamente no ponto baixo. Lembra que aqui é ponto baixo, correntinha, ponto baixo? A correntinha tá aqui no centro, eu vou pegar no ponto baixo do lado. E agora, gente, como é que nós vamos fazer? Ó, eu vou passar por um lado aqui, pegando o fio de fora. Pego os dois fios de fora, puxo e faço ponto baixíssimo. Vou fazer de novo o que escapou. Vou fazer bem apertadinho aqui pra não sobrar fio. Pego o fio de fora e pego o fio de fora. Venho aqui e faço o baixíssimo. Então, sempre pegando, ó, o fio de fora daquela correntinha que fica da última carreira e baixíssimo. Ó, de novo, peguei o fio de fora e o fio de fora. E ele vai formando esse detalhe aqui, que é bem próximo do que nós fizemos entre as carreiras do ponto puff. Então, agora eu vou até o final e volto com vocês. Cheguei no último ponto, vou fazer só uma correntinha aqui pro arremate. Este fio agora, gente, você precisa deixar ele um pouquinho mais longo, porque nós vamos utilizar para fazer a costura da lateral. Vocês já vão entender o que que é isso. Então, não precisa ser muito longo, tá? Eu acho que, sei lá, uns 30 centímetros é o suficiente. Puxa. Arrematamos aqui e essa ficou a costura, tá vendo? Então, ela vai ficar uma costura mais imperceptível, por conta que nós fizemos a última carreira, só uma carreira de pontos baixos. Quando você junta as duas, ele forma esse detalhe, então fica bem mais invisível aqui na hora de fazer a costura. Eu vou fazer agora a mesma coisa com este lado, tomando cuidado de deixar essas duas pontinhas agora bem certinhas aqui, tá vendo? Bem certinhas, bem fechadinhas. Você não pode sobrepor demais, porque senão o envelope aqui, o corpo da bolsa, ele fica com a parte dessa daqui da frente mais alto que o de trás. Então, toda vez que eu estou fazendo essa peça, ó, eu dou aquela puxada, porque essas duas partes aqui precisam ficar bem certinhas, uma em cima da outra. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou tirando agora esse alinhavo pra costurar aqui. Se você não quiser alinhavar, não tem problema, mas alinhavando, a bolsa não se mexe e fica mais fácil de trabalhar. Então, agora eu vou recolocar o fio aqui na agulha. Venho retirando aqui o fio. Vou fazer o ezinho inicial só porque depois eu vou pegar essa ponta pra dar aquela ajustadinha aqui, ó, tá? Então, agora a gente vem aqui, pegando o fio de fora. Eu vou deixar só a correntinha ali no começo, porque depois eu vou pegar essa pontinha e fechar os dois ali, ó. Então, agora, deixa eu só por aqui pra trás. Fazendo o baixíssimo, tá? Aperta bem pra ele não ficar sobrando. E sempre agora pegando o fio de fora. Então, eu vou até lá embaixo agora, finalizo. E aí, a parte do corpo já está pronto. O que nós vamos fazer é o fechamento da parte de baixo, que tem um segredo, uma técnica diferente que eu desenvolvi e que eu acho que ajudou bastante na estrutura para deixar uma lateral muito perfeita. E também daí eu vou contar como que eu faço a parte de dentro, que tem todo um charme que você também pode fazer, caso você queira. Então, agora eu vou até o final e volto com vocês. Crochê feito dos dois lados, já fechei aqui aquele buraquinho inicial com a pontinha, até ficou um pedacinho aqui. Deixei o buraquinho bem fechadinho aqui. Também já arrematei aquelas pontinhas. Aqui, quando a gente fizer o crochê, já vai também arrumar bem aqui, que a gente pega o crochê nessa parte. Essas duas pontas agora, o que a gente precisa fazer? Só passar para a parte interna, tá? Então, você vem aqui. E agora aqui a mesma coisa. Então, já vou, tô com a agulha aqui, ó, ponho aqui por dentro. Só fazer isso aqui. Vamos virar a bolsa para o lado avesso. O que
é importante nessa hora? Que você verifique que as duas partes estejam bem perfeitas, uma em cima da outra, para que a bolsa não fique torta. Então, eu dou aquela ajustada, dou uma arrumada bem com cuidado, para não dar nenhum erro. A mágica vai acontecer agora. O que que você precisa fazer? Então, como que a gente vai fazer agora o fundo, aonde que eu descobri essa técnica que eu achei que valeu muito a pena? Você está com a peça dobrada dos dois lados aqui, como se fosse um envelope mesmo, né? Um retângulo. A bolsa, caso você quisesse deixar ela redonda, fininha, aliás, retangular fininha, poderia, só trabalhar agora as carreiras de pontos baixos centrados lá em cima que daria certo. Mas a gente vai fazer com aquela lateral retangular. Então, você vai colocar a bolsa assim, em pé, aberta desse jeitinho aqui, e vai fazer isso aqui, ó. E aí, ela forma um quadrado, ó, ela tá quadrada aqui, tá vendo? Só que você vai deixar aqui no centro, bem centralizado, porque agora vem a mágica, que facilitou muito para deixar a lateral o mais perfeita possível. Então, aqui você puxa, ajeita, tem que ter um pouquinho de paciência nessa hora. Aquelas duas pontas dos fios estão aqui para as laterais, para os meus lados. Deixei bem certinho, estiquei bem. Agora, você precisa, primeiro, antes de tudo, virar aqui pro lado, que fica, a abertura vai ficar para baixo. A minha medida aqui ficou com aproximadamente 41 centímetros. Ok? E nós temos o fio, aquele fio que ficou sobrando. Você vai colocar aqui em uma das pontas. Virei o trabalho. Agora, gente, o que que você precisa fazer? Marcar aproximadamente 5 centímetros, mais ou menos, 5 centímetros, 6 centímetros, tá? Quanto mais para baixo você for, maior a lateral. Quanto mais para cima você for, quanto mais para fora você for, menor a lateral. Então, aqui você pode, inclusive, definir o tamanho que você deseja que essa lateral fique. Eu vou deixar a minha mais ou menos com 6 centímetros aqui da ponta, da pontinha até onde eu vou formar a costura. E aí, você pode primeiro alinhavar, se você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, ó, e já vou passar o fio por dentro. O que que você precisa ver? Que esteja retinho aqui, porque agora eu vou passar uma costura como se fosse agulha de máquina. Então, eu tenho que vir sempre o mais retinho possível nesta parte. Se você quiser até usar, por exemplo, a agulha aqui como uma régua, ou se você quiser por uma régua mesmo, você pode. Então, aqui a gente tem que deixar o mais reto possível, porque é nesse momento agora que nós vamos fazer a formação da costura da lateral. Aqui é onde tá a costura do crochê, e eu vou fazer os pontos de cima para baixo mesmo, bem apertados, porque é onde você vai deixar fechadinha a nossa lateral. Então, aqui eu vou deixar reto, ó. E vou fazendo os pontos de cima para baixo, seguindo a minha régua aqui. Se você quiser também, você pode fazer o seguinte, ó. Medir aqui. Eu tenho 7 centímetros, aí você vem aqui e mede de novo 7 centímetros, porque você tem que ficar com essas duas laterais aqui iguais, ok? Então, eu tenho que vir, minha costura tem que vir reto até chegar neste lado. 1, 2, 3. Um ponto acima do 3. E aí, você vai costurando, ó, passa de cima para baixo. Eu puxo bem, porque eu quero essa costura bem apertada. Já cheguei aqui no cantinho, já tô até escondendo um pouquinho a ponta. Agora, você vem passando aqui por dentro, para que o fio fique bem na ponta, bem aqui no biquinho do triângulo. Por enquanto, a gente vai parar aqui,
E vamos fazer agora o mesmo com essa lateral. A mesma coisa, vou medir 7 centímetros aqui subindo os lados, deixar bem retinho, costurar, fazer a mesma costura que a gente fez lá. E aí, eu já volto com vocês. Já costurei dos dois lados, esse fio ficou um pouquinho menor, esse aqui ficou um pouquinho maior, tá? Viro a bolsa para este lado. E o biquinho, ele vai ser fixado nesta lateral. Porém, eu não gosto de fazer isso já, porque eu quero primeiro fazer o fundo da bolsa. Então, antes de tudo, o que eu gosto de dar uma verificada? Eu vou tirar a agulha daqui, eu viro ela pro lado direito. Essa parte vocês precisam ter um pouco mais de paciência, que é pra ver se a bolsa ficou do tamanho que você quer, dá tempo de desmanchar a costura do biquinho, se você não gostou. Você consegue melhorar. Na bolsa alfa, que tinha o mesmo fundo que a gente chama caixa de leite, eu fiz isso depois, esse fechamento. E aí, ele não fica tão perfeito. Então, agora, o que eu faço? Ó, eu dou uma empurradinha. Olha como fica perfeita essa costura dos dois lados. Ó, eu empurro o bico aqui. Tô pegando aqui por dentro, ó, empurrando pra fora. Ó como fica perfeito. Você não enxerga nada. E aqui a gente já começa a ter a peça, o formato que nós desejamos. Nesse momento, você pode verificar, por que eu falei para ainda não fazer o fechamento total? Digamos que você quer essa lateral maior, você quer uma bolsa mais larga nesta parte. Você pode refazer isso agora. Então, aqui você define a largura que você quer a parte dessa costura. Nós fizemos daquele jeito, dando um espaço aqui de 6 centímetros, lembra que ficou 7 nas laterais? Então, é aqui que você vai definir. O bico, ele não vai ficar para baixo, ele vai ficar para cima. Por isso que nós vamos depois costurar a pontinha dele ali em cima. Só que antes disso, antes de a gente fazer essa costura, o que eu vou fazer neste momento? Para deixar essa parte mais estruturada e mais durinha, nós estamos trabalhando com poliéster de 3 milímetros, eu coloquei a tela, que eu mostrei lá na parte dos nossos materiais, e também, para não precisar fazer forro, usei aquela lona de colocar em chinelo, que é essa aqui. Inclusive, eu comprei duas. Esse material eu paguei num armarinho, aqui de São Paulo, R$4. Não sei quanto que vai ser na sua cidade, mas pela internet você encontra com bastante facilidade. É uma espécie de uma lona mesmo que vem decorada já. Eu vou usar nessa bolsa aqui, essa dourada. Então, antes de cortar isso aqui, eu vou ver, já vi que tá o tamanho que eu quero, eu vou cortar agora, então, o tamanho da tela. Cortei a tela e agora, gente, eu vou cortar no mesmo tamanho, igualzinho, essa lona aqui, que é a lona de chinelo. Então, eu vou marcar ela bem direitinho, que ela é meio tortinha, né? Então, a gente tem que deixar bem certinho. Vou riscar aqui pra poder cortar igual. Então, já estou com as duas partes que eu preciso. Essa lona, ela serve pra esconder a parte de baixo, que é a parte que tem a tela. Caso você vá fazer forro na bolsa, não é necessário colocar isso aqui. Eu estou fazendo isso para quem, como eu, não tem muita habilidade com a máquina de costura, então eu vou fazer um acabamento, e aí por isso que a gente precisa da cola quente, porque a cola quente ela adere bem na tela. Neste momento, o que a gente vai fazer? Agora, voltar a bolsa para o lado avesso. Agora, o que eu vou fazer? Eu deixo ela assim, ó, do jeito que eu preciso pra costura, tá? Então, nesse momento, você vai falar assim, ai, Ellen, não quero fazer esse tipo de acabamento, dá muito trabalho. Isso aqui é opcional, gente. Essa parte é 100% opcional. Não quer fazer essa parte? Não precisa. Pode deixar a bolsa sem a tela, sem essa lona, sem nada. Pode, daí já pula agora pra parte onde eu faço o acabamento dessa parte superior, tá?
Pode pular, acelerar o vídeo, não tem problema nenhum. Eu vou fazer agora essa parte porque eu quero uma base mais estruturadinha. Vou costurar com a agulha de crochê aqui, a tapestry. Vou pegar agora um fio auxiliar e vou fazer toda a costura, tá? Pegando só pelos fiozinhos de dentro, não passa esse fio pra fora. E depois eu vou passar a cola e colar aqui na parte superior. Não quer fazer? Pula o vídeo e eu vou finalizar então agora essa parte. Uma coisa importante, nós cortamos bem rente ao tamanho aqui do triangulinho dessa base. Então, procure não deixar torto para que você não tenha perigo depois de a base não ficar alinhada com a parte de fora, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, já vou passar até o fio aqui por dentro. Você pode fazer pontos bem largos aqui, não tem problema nenhum, porque esses pontos não vão aparecer de jeito nenhum, porque eles vão estar por dentro do acabamento que a gente vai fazer com aquela tela. Se você vai pôr forro, também não aparece. E aqui sem segredo, gente, ó, eu vou fazendo pontinhos bem miudinhos, pegando a tela, e o meu fio não vai passar pra baixo, tá? Apesar de eu estar fazendo na mesma cor da bolsa, esse fio só vai ficar aqui pelo lado avesso mesmo. Então, você vem aqui, ó, pega por dentro. Eu tô fazendo sem alinhavar. O certo seria alinhavar, mas aqui, como eu já tô com uma certa prática pra fazer isso, então eu tô fazendo sem. Caso você não tenha muita prática, primeiro alinhava para que isso aqui não vá entortando, tá vendo? Você não pode deixar torto, porque tem que ficar reto tanto nessa parte superior quanto na parte inferior. Então, agora eu vou fazendo esses pontinhos aqui, ó, bem apertados, para deixar a peça bem, deixar essa tela bem grudadinha aqui no fundo, tá? Então, ó, eu vou fazendo isso aqui. Ó, eu tô com medo de deixar a minha tela torta, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um marcador de carreiras, só pra prender a ponta. E aí, ele já vai ficar mais preso, pra evitar de entortar essa tela, ó. Já costurei toda a tela aqui na bolsa. Vou repetir para vocês, caso alguém não queira costurar essa tela, não tem problema, pode deixar sem. A bolsa vai ficar mais arredondadinha embaixo, mas não tem problema nenhum, não vai tirar a estrutura da peça. Essa parte aqui que eu falei para vocês do biquinho, agora vocês já conseguem entender o que que nós vamos fazer, ó. Aqui é o lado direito, tá? Ainda não tá pronto. Então, a gente vai costurar este bico pra dentro. Se você quiser costurar, primeiro virar pro direito, dar uma olhadinha, ver se tá tudo certo, se é o jeito que você quer, porque depois que você costura aqui, é que ela forma aquela lateral mais durinha. Eu, antes de costurar, já vou finalizar aqui essa parte da costura. Sobrou só um pedacinho que eu vou passar por fora. Uma vez que a gente colhe essa forração aqui por cima da tela, aí você não consegue mais descolar, porque a gente tá colando com cola quente, que é uma cola definitiva. Aí você vai perguntar pra mim assim, Ellen, essa bolsa é lavável? Gente, lavável ela até é, porque nós estamos colocando tanto a tela plástica quanto este material aqui, que é a forração de chinelo. Isso aqui é feito a quente no chinelo, nas havaianas, e ele é um produto bastante resistente à água. Mas eu não indico que você lave essa peça por conta da cola quente, porque a cola quente, ela resseca e descola. Eu acho que essa peça ela tem que ser 100% impermeabilizada e daí limpa só com um pano úmido, para evitar que essa forração saia. Ou se você colocar forro, a mesma coisa, porque perde a estrutura. Aqui eu só vou passar por baixo e já vou cortar. Como vai ficar um pedacinho de cola quente ali, ó, eu vou deixar pra cá e não tem perigo. Pronto. Eu vou deixar ela assim, ó. Vou deixar aqui assim, fica mais fácil pra vocês enxergarem. Essa parte da cola quente, gente, ela precisa ser feita com bastante cuidado, para não pingar cola na bolsa, para você não estragar nenhuma parte da forração. Tem que ser feito com uma certa paciência. Igual toda bolsa tem sido, a gente tem trabalhado com bastante cuidado tudo. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu já pus a minha pistola aqui para esquentar. Então, a gente vai passando a cola por partes, com cuidado. Eu passei em tudo, não passei só nas pontas.
Finalizei, então, a colagem. Cola quente, vocês sabem que ela é bastante rápida. Eu vou dar só agora mais uns minutinhos aqui pra ela esfriar. E aí, a gente costura os biquinhos e vamos pro final da bolsa, que é a parte da pala, a parte superior. Agora, a gente vai costurar só o bico daquele triangulinho aqui na lateral. Você precisa deixar essa parte... Você não pode costurar assim, porque senão ele vai dar algum erro aqui na hora de... Vai repuxar o crochê. Então... Ó, já coloquei a ponta do fio aqui na agulha, já verifiquei bem certinho onde eu preciso costurar. E aqui são só alguns pontinhos, mas precisa ser uns pontinhos assim que fiquem bem firmes. Tomem cuidado para vocês não repuxarem o ponto fantasia do lado direito. Ó, já costurei bem aqui, já tá do jeito que eu preciso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro biquinho, e aí eu volto com vocês pra gente finalizar a parte superior. Os dois biquinhos já estão costurados aqui nas laterais, agora a gente vai virar a bolsa pro lado direito. Você tem que apertar esse canto aqui pra ele dar, pra sentar bem aquela costura, ó. Eu faço assim, ponho a mão aqui e puxo. E aqui ficou o forro da parte do fundo. Então, agora, ele já tá bem estruturado aqui e já formou a nossa, tanto a nossa lateral, ó, ficou perfeito aqui. E aqui, é que vocês não sentem porque não tá com a peça na mão, mas ele tá bem durinho também, por conta do triângulo que tá nessa parte, tá vendo? Então, ela já tem uma estrutura. E agora, nós vamos fazer a parte superior. Uma coisa importante para vocês terem em mente, o tamanho da peça, agora, a base aqui não muda mais, o que vai mudar é a parte de cima, aonde nós fazemos duas pregas aqui na lateral, essa prega é só isso aqui mesmo, ó, você faz a prega, e agora a gente vai trabalhar o ponto baixo centrado nessa parte de cima aqui, subindo os pontos baixos nessa parte aqui de cima. Então, é nesse momento que a gente dá aquela ajeitada, que você puxa, vê se tá certinho, frente e costas. E outra coisa é que a gente tem que deixar a prega, os dois lados das pregas, bem iguais. A quantidade de centímetros que você deixa de um lado é importante que seja do outro também, tá? Então, aqui agora, nós estamos na reta final da bolsa delta. Ó, já deixei tudo bem ajeitado aqui, tá tudo certo, do jeito que eu preciso. Este centro aqui, ó, ele está bem alinhado com frente e costas. E uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, inclusive eu falei isso na live. Nesse momento, se você quiser, você pode fazer uma aba. Se você quiser, ao invés de subir pontos baixos, você pode fazer uma aba. Talvez eu até faça no futuro mais uma bolsa com aba, mas essa, por enquanto, vai ser com pontos baixos, exatamente como eu fiz no azul noite, no poliéster. Então, essa daqui agora a gente eu vou medir as laterais. Ó, aqui é só você medir quanto que você vai fechar de um lado. Então, aqui, mais ou menos 4,5 centímetros, 4,5. Então, os dois lados aqui estão exatamente do mesmo tamanho. Aí, você vem com uma agulha de costura, pega bem aqui na lateral. Eu vou só amarrar aqui, tá? Não precisa fazer outra coisa, não. É só amarrar pelo menos com 2 ou 3 nozinhos. Porque isso aqui não vai nem aparecer e nem soltar, porque nós vamos fazer os pontos baixos na parte superior. Então, amarra bem. As pontinhas eu vou esconder conforme eu for fazer o crochê. E agora, nós vamos subir os pontos baixos aqui nesta parte de cima. Eu vou começar por este lado, pode ser em qualquer um dos lados. Então, aquele fio que a gente deixou que nós fizemos a amarração, eu vou deixar ele um pouco mais curto, ó, não precisa ser tão longo. Cauteriza as pontinhas para ele não desfiar nunca mais, né? E aí, você vem pegando. Na bolsa azul noite, eu fiz sempre pegando nessas partes em relevo.
Fiz alguns testes, percebi que às vezes eu precisava desmanchar, então agora eu vou fazendo junto com vocês e vou falando quantas carreiras, quantos pontos eu tô subindo aqui, ó. Então agora é só introduzir a agulha aqui, já vou esconder então aquela pontinha inicial. Puxo. A primeira carreira é somente ponto baixo. Depois é que a gente passa por baixo centrado. Então, eu tô subindo o ponto aqui. Introduz no próximo, faz o ponto baixo. E eu já tô escondendo aquelas duas pontinhas que estão aqui atrás. Então, agora eu vou fazer toda a extensão aqui da abertura da boca da bolsa. E eu conto quantos pontos a gente ficou, pra falar pra vocês quantos eu subi. Eu não sei, porque na azul eu não contei, eu vou contar agora. Mas é lógico que você também tem que sentir com o seu fio, com o seu ponto, porque pode ser que às vezes o seu ponto esteja um pouquinho mais solto, precisa diminuir. Mas eu tô pegando sempre, ó, eu peguei neste, não venho no próximo, venho nesse. Porque eu não quero que fique com muitos pontos aqui em cima, mas pode ser que quando eu isso aconteceu na azul. Eu chegava na terceira carreira, aconteceu de ficar muito ponto, tive que desmanchar. Poucos pontos, tive que desmanchar. Então, você vai meio que sentindo conforme você vai trabalhando. Então, primeiro eu vou fazer essa carreira levantando pontos em todas as carreiras aqui. E aí, assim que eu terminar, que eu fizer o fechamento, eu falo pra vocês quantos pontos eu subi. E aí, eu vou trabalhar mais carreiras. Pode ser que eu precise mudar, mas se eu precisar, eu regravo. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, quantos pontos eu subi. Já finalizei, então, levantando todos os pontos aqui. Acabei de contar, tem 69 pontos baixos que eu subi nas duas frentes, na lateral direita e esquerda. E eu cheguei aqui no último, então eu subo um pouquinho a argolinha, venho com a agulha por trás, puxo, porque aqui a gente vai fazer o fechamento perfeito, ó. Eu puxo. Para que essa argolinha não escape, o que eu faço? Eu sempre faço isso, eu ponho uma agulha aqui só para me auxiliar, porque nós vamos sair no ponto baixo centrado. Então, essa agulha, ela tá servindo só para a argola ali atrás, a laçada, não perder. Então, eu venho aqui neste Vzinho, tá vendo, ó? Esse Vzinho que a gente tem aqui, introduzo a agulha ali dentro, laço e puxo por dentro, no baixo centrado. E já introduzo aqui na agulha. Então, fica mais fácil, eu não perco a agulha e ela já fica bem ajustada. Então, eu já fiz o primeiro baixo centrado. Agora, a gente vai trabalhar no baixo centrado por toda a extensão dessas carreiras que nós vamos subir a pala. Na azul, eu vou contar junto com vocês, para mostrar a quantidade de carreiras que eu fiz. E eu vou mudar apenas um detalhe nessa peça aqui, em relação à azul. Eu já falo para vocês, ó. Então, na azul, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras até a abertura aqui da alça de mão. Então, trabalha 9 carreiras e depois mais 1, 2, 3 carreiras para alça de mão. Mas tem uma diferença que eu vou fazer nessa nude e eu já vou falar. Então, agora, gente, nós vamos fazendo só em pontos baixos centrados, né? O baixo centrado, para quem não sabe, você tem que introduzir no centro da carreira de baixo e puxar. Nós estamos trabalhando com um fio um pouquinho mais fino, então ele aparece um pouco menos, mas ele dá uma estrutura muito bonita, por isso que eu escolhi fazer com este ponto. Então, ele vai ficando desse jeitinho aqui. Vou trabalhar pelo menos 3 carreiras e volto com vocês para mostrar como que tá ficando e para daí finalizar todas as carreiras. Pessoal, já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Fiz 6 carreiras porque eu queria saber se o tamanho que eu tinha colocado de quantidade de pontos estava bom. E eu tô gostando, achei que deu estrutura. É isso mesmo que a gente precisa. Porque na primeira carreira você não tem essa noção de ele fechar um pouquinho essas laterais. Tá vendo que ele forma a subida aqui tá menorzinha? É justamente isso que o ponto baixo centrado produz. Uma estrutura melhor dessa pala da bolsa e também o fechamento nessa parte superior. Só que, às vezes, a gente coloca um pouco de pontos a mais e aí fica sobrando. Por isso que eu fiz desse jeitinho. Então, aqueles 69 pontos é o ideal. Então, agora, eu vou subir mais, vou chegar até as 9 carreiras que nós tínhamos visto ali na bolsa azul. Aí, eu vou marcar aqui, para que a marcação seja exatamente no centro, para que a gente possa fazer a alça de mão. Então, eu vou trabalhar mais 3 carreiras e volto com vocês.
terminei as 9 carreiras aqui dessa parte da pala. Agora, gente, existem duas possibilidades. Ou você faz como eu fiz ali com a alça de mão, e nós vamos fazer agora. Ou você pode até parar aqui, se você quiser. Trabalha só uma carreira de pontos baixíssimos e sua bolsa já tá pronta, tá? Aqui você já pode, se você quiser colocar com porta-alça, você que decide como que você quer finalizar a peça, mas é possível finalizar ela do jeitinho que tá aqui, ó. Ela já tá com laterais prontas, já tá toda pronta, é só fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Mas nós vamos fazer a alça de mão. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que você precisa fazer é centralizar. Lembra que eu falei no começo dos materiais lá que você ia precisar de alguns marcadores de carreiras? Então, o que que eu faço aqui? Eu tô com a pala dobrada dos dois lados. Eu vou primeiro centralizar o centro aqui. Como nós temos essa parte que define, de fato, o centro da peça, eu gosto de usá-la como marcador, como ponto de marcação, na verdade, né? Então, eu venho aqui dos dois lados e já deixo marcado o meio. Aí, como que eu faço? Conto para um lado e para o outro. E o que eu queria falar para vocês que eu fiz de diferente em relação a... aliás, que eu vou fazer de diferente em relação a azul. Na azul, eu achei que esta parte aqui ficou grande. Ela tá confortável, ela está larga, assim, bem tranquila, mas eu quero deixar essa alça um pouquinho menor. Então, o que eu primeiro preciso? Contar para cada um dos lados desse ponto de marcação, eu vou contar pelo menos até aqui, ó. Eu acredito que sejam 8 ou 9 pontos. Então, eu já marquei do centro, 9 para um lado e 9 para o outro. O que eu vou fazer agora? Contar para os lados se tá igual aqui, e daí eu marco do outro lado igual. Então, essa é a forma que você pode marcar. Se você quiser uma alça maior, como eu fiz ali, o que tá me incomodando? Ela, por estar um pouco mais alta, ela ficou mais solta aqui. Ela tá um pouquinho mais... Como que eu posso explicar? Ela tá mais maleável. Então, é essa a questão. Eu não tô gostando muito que ela está tão maleável. Eu quero ela um pouquinho mais dura. Então, por isso que eu vou fazer diferente nessa na cor nude. Então, agora eu vou contar para os dois lados. Vou fazer a marcação do outro lado e ver se a distância aqui tá igual. Para que fique perfeito, tem que ter a mesma contagem de ponto para os dois lados. E aí, a gente vai fazer a próxima carreira. Eu já trabalhei os pontos baixos centrados aqui dessa lateral. Já cheguei no marcador, exatamente do marcador. Deste marcador até este, eu tenho um total de 18 pontos baixos. Então, agora a gente faz uma ponte de correntinhas e eu venho pegar no próximo depois do marcador. Então, eu vou trabalhar aqui 18 correntinhas. Então, fiz as 18 correntinhas. Agora, exatamente no ponto seguinte, eu venho e faço o baixo centrado. Se vocês repararem, eu vou fazer só mais dois aqui para não desmanchar. Parece que ele tá pequeno e vai repuxar, tá? Ele tá, assim, aparentemente pequeno. Mas como eu quero fazer essa alça de mão menorzinha para ela ficar um pouco mais firme, se você quiser maior, você pode pôr 20 correntinhas. Eu não indico colocar mais do que 20, que eu acho que vai ficar muito grande. Porque nós vamos fazer várias carreiras nesta ponte. Então, eu vou deixar com 18, vou fazer a mesma coisa do outro lado e eu volto com vocês quando eu chegar de novo aqui nesse ponto. Cheguei já de volta aqui no comecinho das duas correntinhas, ó, já tá pronta as duas correntinhas, já estão prontas. Agora, nós vamos trabalhar nesta ponte de correntinhas, eu acredito que um total de 20 pontos, mas eu primeiro preciso fazer para ter certeza. Normalmente são 2 pontos a mais do que a correntinha de base. Ó, só toma cuidado para não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Eu deixei o ponto um pouquinho mais solto, não pode ficar solto esse primeiro ponto antes da correntinha. Então, agora é o ponto baixo tradicional, pegando em cima dessa correntinha, só procura não deixar o ponto baixo solto, ele precisa ficar um pouco mais ajustadinho, para que essa alça fique o mais perfeita possível. Então, agora eu vou até o final e aí eu volto com vocês para falar quantos pontos deram. Gente, 22 pontos baixos ficou bacana, olha, ele não tá nem muito apertado. E reparem, comparando já com o outro lado, o quanto ele já subiu,
Tá vendo? Então, quando a gente faz os pontos baixos, a correntinha começa a ceder e daí vai ficando do tamanho que a gente precisa. Por isso que eu tô diminuindo em relação ao tamanho da primeira, porque eu quero que essa alça fique um pouquinho mais baixa. Então, no total, 22 pontos baixos. Eu vou fazer a mesma coisa, trabalho em ponto baixo centrado aqui. Quando eu chegar nessa parte, na ponte de correntinhas, vou trabalhar 22 pontos baixos. Volto com vocês quando eu chegar do outro lado. Dei a volta, fiz 22 pontos baixos do outro lado, agora já cheguei aqui. Agora, gente, o que que é importante? Lembra que eu falei pra vocês que seria necessário mais uma agulha nos materiais lá no começo? Pra que que serve essa agulha? Eu gosto de fazer o trabalho da alça deixando o mais perfeito possível aqui. Quem já assistiu eu fazendo essas alças sabe que eu trabalho desse jeito. E como é que você vai conseguir a perfeição na hora de você trabalhar isso? Você vai manter a agulha que a gente tá trabalhando aqui, que é de 4 milímetros, passa lá por baixo, vem aqui pra frente, puxa, solta. Agora sim eu venho, introduzo a agulha e faço ponto baixo. Isso faz com que esses dois fios que a gente tem na base não fiquem torcidos, tá? Eu venho aqui, puxo a agulha na altura que eu preciso e vou trabalhando, então, por cima daqueles pontos que já estão na parte de baixo aqui, sempre procurando deixar um fiozinho bem certinho do lado do outro, para que eu tenha uma alça mais perfeita possível. Nós vamos fazer 3 carreiras em cima desses pontos. Então, eu já tô na segunda e vai ainda ter a terceira carreira. Provavelmente, aqui, talvez a gente faça 22 ou 23, às vezes é a mesma quantidade de baixo, eu não tenho certeza. Então, eu vou trabalhar, e daí eu terminando eu já falo pra vocês quantos pontos deram, mas eu acredito que que seja a mesma coisa. Aqui, ó, eu vou puxando com a unha, com a agulha, com o que você conseguir, ó, deixando o mais certinho possível, pra que fique perfeito. Essa carreira ainda não é a última, tem mais uma. Terminei as 2 alças aqui, aquela segunda carreira. Queria mostrar um negócio pra vocês, que às vezes a gente dá um pouquinho mais de tensão no ponto, ó. Aqui eu apertei um pouco e ficou marcado. Mas eu ainda vou fazer mais uma carreira por cima, então não tem problema. Porém, a última carreira, ela precisa ser bem cuidadosa, né? E nós vamos fazer o acabamento com ponto baixíssimo. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Nós já fizemos aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 carreiras que são a subida para fazer a alça, sendo que uma foi da correntinha e 2 carreiras aqui de ponto baixo. Eu vou fazer mais uma. Normalmente eu paro nessa, mas nessa bolsa, por conta do fio ser mais fino, eu escolhi fazer 4 carreiras na alça. Só que agora nós vamos fazer já as carreiras de acabamento com baixíssimo nessa parte onde tem o ponto baixo centrado. Então, a gente puxa ela pra trás. Não precisa agora pôr agulha, porque você já vai introduzir a agulha direto aqui, ó. Aquela agulha que eu ponho de auxílio. Deixa eu fazer de novo. Puxo. Puxo o fio lá pra trás. Introduzo, e agora dá aquela ajustada, ó. E agora você vai puxar direto, porque nós vamos sair no ponto baixíssimo, direto daqui, ó. Então, você já vem saindo só trabalhando baixíssimo. Até chegar na altura da alça. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que eu fiz 22 pontos baixos nas 2 alças, tá? Então, a gente vai fazer 22 novamente agora. Por que que eu tô falando, dando também uma ênfase no número de pontos? Porque às vezes você chega no final e acha que ainda dá pra fazer mais um. Não faça, porque senão ela aumenta demais. Lembra que eu quis fazer uma alça menor? Porque fica melhor deixar essa alça um pouco menor. Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira de pontos baixos aqui. Eu até já vou tirar esse marcador pra ele não ficar me atrapalhando. Então, agora é normal, gente. Vou trabalhar 22 pontos baixos. Aqui eu venho trabalhando com baixíssimo, 22 pontos baixos até chegar aqui. Quando eu chegar aqui de volta, eu volto com vocês, porque aí só vai ter a última carreira de fato, que vai ser uma carreira só de baixíssimos. Então, aqui, ó. Esta última carreira, procurem ser muito, muito, muito cuidadosos, porque é a que vai finalizar e vai dar o acabamento que não muda mais. Então, a gente vai tomar bastante cuidado em deixar este ponto exatamente com a mesma tensão de todos e na altura. Então, o que que eu faço? Eu puxo aqui,
venho com a agulha até a altura do ponto e travo com o meu polegar. Quando eu travo, aí sim eu introduzo a agulha que eu estou trabalhando, que é de 4 milímetros, e fecho. Então, vem de novo, ó. Puxo, deixo bem certinho e fecho novamente. Puxo. Percebi que ficou um pouco solto, vou desmanchar. Não pode ter preguiça, gente, de desmanchar nessa parte, tá? Porque aqui é o que você vai dar a perfeição da alça, ó. Agora sim, a tensão tá bacana. Essa alça, a beleza dela é justamente com o cuidado que você tem pra fazer, ó. Puxo, deixo a agulha exatamente na altura, solto. E quando eu solto, meu dedo polegar, ele tem que prender o fio pra ele não sair do lugar aqui, ó. Puxo, deixo na altura que eu preciso, já arrumo o fio. Se eu vejo que a tensão não tá boa, eu arrumo, ó, a altura que eu preciso, introduzo e fecho. Desse jeito vai ficando o mais perfeito possível. Então, agora eu vou fazer 22 pontos, trabalho baixíssimo só aqui em cima, e aí a última carreira, a próxima será somente de baixíssimos. Já finalizei as duas alças, fiz todo o ponto baixo aqui, os 22 pontos baixos. Vim caminhando aqui com o ponto baixíssimo. E agora, gente, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos para fazer o contorno das alças. Então, agora, eu trabalho mais uma carreira pegando por baixo aqui, ó. Eu venho direto, não precisa nem fazer fechamento. E aí, automaticamente, você já vem pegando debaixo daquele ponto onde nós já tínhamos feito a primeira carreira. Ó, é só introduzir aqui e fazer o baixíssimo por baixo. O baixíssimo, ele dá mais estrutura nessa abertura superior aqui da bolsa. Ó, ele vai ficar desse jeito, tá vendo? Ele fica com duas carreiras e uma estrutura um pouquinho mais grossa aqui em cima, o que deixa a peça um pouco mais estruturada. E agora, nós vamos fazer o baixíssimo contornando toda essa parte aqui de cima, tá vendo? E aí, ele vai deixar um pouquinho mais duro também. Como o fio de 3 milímetros, ele é um pouco mais macio, mais molinho, e também mais fino, é necessário que a gente faça esse baixíssimo aqui. Deixa ele um pouquinho mais apertado, não muito, mas é bom que ele fique bem regular e bem apertado, para que essa estrutura aqui da alça fique mais durinha. Ó, é só fazer isso aqui, tá vendo? Introduz. Então, agora eu vou fazer isso até o final. Chegando no final, é só cortar o fio e arrematar, e a gente finaliza a bolsa delta. Eu vou colocar uma alça de sintético nessa peça também. A única diferença é que eu não vou colocar aquele fecho igual a cor azul que eu fiz aqui. Mas eu também vou fazer do mesmo jeito com uma alça de sintético. Então, eu vou fazer até o final e a gente finaliza a nossa bolsa. Cheguei aqui no finalzinho, agora é só cortar o fio. Eu dei toda a volta na peça. Eu já mostro pra vocês ali a parte da alça finalizada, ó. Agora, é só você passar aqui por dentro do último ponto, ou do primeiro ponto, e voltar lá pra trás. Esconde essa pontinha. A bolsa delta, gente, ela pode ou não ser com botão imantado. Fica a seu critério. Se você achar que precisa, pode colocar. Eu coloquei o fecho de couro. E nessa daqui eu vou costurar um botão imantado no centro, mas vai ser só o botão. E vou colocar a alça de couro agora pra mostrar a finalização pra vocês. Cauteriza e peça prontinha. Então, a parte interna ficou do jeito que eu mostrei pra vocês anteriormente. Fica lindíssimo, fica muito chique. Aqui eu deixei menorzinho. Conforme a gente vai usando a bolsa, você vai percebendo que ele fica com uma pegada melhor aqui. Eu deixei ela menor do que a azul, achei que ficou melhor. E aí, aqui você pode ou não costurar o botão imantado, como você preferir. Vou colocar a alça e volto pra mostrar ela prontinha. Bolsa delta finalizada, já coloquei aqui nas laterais o mosquetão. Eu coloquei esse mosquetão aqui enroscado, porque como esse mosquetão de gancho da alça mista um pouquinho menor, eu quis deixar ele assim na lateral. Mas você pode pôr do jeito que você quiser. Essa aqui eu coloquei uma alça transversal, eu achei que ficou bem interessante. Essa é uma alça menorzinha, com o fecho. As duas alças são as alças da Dona Alça.
Vou colocar o site aqui abaixo do nosso vídeo, vocês podem entrar em contato com eles, mas você pode colocar a alça que você desejar. O importante é que você tenha essa alça aqui bem estruturada, e aí você escolhe a alça que você deseja, tanto de ombro, de corrente, de sintético, fica a seu critério. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma bolsa bem diferenciada. Qualquer dúvida, pode me chamar através do WhatsApp no 11 9 8955 2000. Se você gostou dessa aula, deixe seu like que isso nos ajuda muito na divulgação. E só lembrando que os produtos da Multitécnicas e o fio de poliéster, vocês encontram agora através do nosso WhatsApp, que é o mesmo número que eu falei anteriormente. E este é o poliéster de 3 milímetros com 500 metros. Sobra bastante material. Tá? Aqui a gente tem provavelmente até para fazer uma clutch pequenininha, você ainda consegue fazer. Mas é só para você ter ideia de se caso você queira fazer uma peça de tamanho maior, também é possível. E até a próxima aula!